Olá, chicos. Aquí les saluda Yara, la profesora de español. En la semana pasada, yo posté las formas no personales del verbo, gerundio, participio e infinitivo. Y junto a ese asunto, yo publiqué una frecuencia en la cual postei 2 perguntas. Se ustedes acordavam desse assunto el ano passado, né? E quais eram as dúvidas. Alguns postaram suas dúvidas, todo ou sobre o participio, muitos apenas escreveram sim, que tinham dúvida, mas não especificaram quais. Hoje, eu publicaria um novo assunto, pero eu vou sacar algumas dúvidas de você sobre gerúndio e participio. Infinitivo, creio que você, como é mais fácil, apenas os verbos terminados em AR e R, vocês compreendem, sim? Então, vamos. Esse aqui é o segundo slide, né? O conceito, dizendo que são formas invariáveis, que são formas impessoais, né? não personais dos verbos, e que não se flexionam em pessoas, em tempo, em modo e em número, né? Então, eles não se flexionam. Como assim? Em pessoas, eles não serão conjugados, eles têm uma forma única, tá? E não importa se é eu, tu, ele, ela, você, nosotros, eles, elas, ustedes. El tiempo, né, presente, pretérito, futuro. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. O número, singular, plural. Por isso são chamados de invariáveis. São invariáveis. Gerúndio. Em espanhol, gerúndio possui 2 terminações. Isso para verbos regulares. Como assim verbos regulares? Né? Verbos regulares são aqueles que não mudam no seu radical, na sua raiz, né? Então permanece a mesma, mesmo acrescentando o gerúndio, pois são verbos regulares. Como vocês vão saber se o verbo é regular ou não? Fazendo atividades, leitura, é igual os verbos em inglês, que há uma lista em que você tem que decorá-los, certo? Ou conforme o tempo você vai aprendendo essas irregularidades, que mesmo acontece aqui em espanhol. Então tem que ser uma lista de verbos e não há uma regra. Um verbo que é regular, por exemplo, lá no presente do indicativo, que é regular, ele pode se tornar irregular no subjuntivo, no presente subjuntivo ou no pretérito do indicativo, certo? Então, vamos lá. Essas terminações, ando e endo, servem para as 3 formas do verbo regular, tá? Como assim as 3 formas? Nós temos 3 conjugações, tá? Primeira conjugação, terminados em AR. Segunda, terminados em ER. Terceira, conjugação, terminadas em IR. Então, conjugação não, verbos terminados em AR, ER e R. São essas 3. Verbos terminados em AR. Raiz mais ando. A raiz é aquela parte que
sobra que fica do verbo quando você tira o AR, tá? Quando você tira o AR, o que sobra é o que chamamos de raiz. No caso aqui, hablar, hable. Então, H-A-B-L, hable. Essa é a raiz. Então, eu pego essa raiz e junto com ando, ok? O resultado disso é hablando. Aqui, a raiz, certo? A raiz. E esse R aqui, essa tentativa de escrever foi horrível. E o ando, hablando. O que significa hablar? É o verbo falar. Então, hablando significa falando, ok? Verbos terminados em ER e R. Segunda e terceira conjugação. Então, novamente, raiz mais iendo. Então, as duas formas são essas, ando e iendo. Sendo que iendo para as duas formas aqui, as duas terminações. Então, tem o verbo comer, certo? Verbo comer, aqui, você tirando o R, você tem com. Isso aqui é a raiz, certo? Isso aqui é a raiz. Então, com isso aqui eu posso conjugar no presente, no pretérito, se fosse uma conjugação. Como estamos falando de gerúndio, eu apenas retiro essa raiz e junto a terminação iendo. Resultado disso, comendo, comer, comendo. Se fosse o verbo beber, então eu teria beber, tiraria o R e juntaria iendo, bebendo, certo? Verbos terminados em IR, salir. Lá no slide de vocês, aqui porque eu já fiz a correção, estava o verbo sonreír. O verbo sonreír é irregular. Eu acabei não prestando atenção. Então, salir é um verbo regular, porque eu tenho a raiz, sal, certo? Sal, sal. Tirando o IR, fica sal, é a raiz. Juntando com o iendo, o verbo salir, saliendo. Isso aqui é o verbo sair, ok? Sair, saliendo, ok? Então, pode acontecer com o verbo bibir. O que é o verbo bibir? O verbo bibir é o verbo viver, tá? É o verbo viver. Que em português ele termina com ER, tá? Em espanhol termina com IR. Aí ele perde esse IR e junta a IENDO, viviendo, ok? Viviendo, vivendo, morando, tá? Em português, morando, quando se referia a um local, morando, quando se referia a modo, viver, no estilo de vida, vivendo, ok? Então, vamos lá para os exemplos. O que expressa um gerúndio? Expressa uma ação que está em desarrollo. O que é esse desarrollo? É um desenvolvimento, está em andamento, está em desenvolvimento. E em la oración suele desempenhar a função del advérbio. Então, quando está na oração, pode funcionar como advérbio. Aqui eu tenho 4 exemplos, tá? Los chicos estão bailando rumba. Os meninos, os garotos estão dançando rumba, que é um estilo de dança aqui de Cuba, os países aqui da América Central e da América do Sul, ok? Isso aqui indica uma ação em desenvolvimento, então uma ação em desarrollo. Por quê? Os garotos estão dançando. Da ideia de que está acontecendo, está sendo desenvolvida nesse momento, ok?
Tenho que sair, outra correção lá no slide anterior, eu esqueci de colocar o que, tá? Tenho que sair correndo para não me retrasar. Então, tenho que sair, só o verbo sair, tenho que sair correndo para não me atrasar. Advérbio de modo, tá? Advérbio de modo. Por que é um advérbio? Porque é o modo como saiu, correndo, correndo. Aqui não está dando ideia de uma ação em desenvolvimento, tá? É o modo como ela tem que sair, certo? Então, aqui temos o verbo bailar, dançar. Então, o verbo dançar em espanhol é bailar, termina com AR, tá? Então, tiro a R e coloco ando, tá? Ando. Correr, tiro a R e acrescento indo, correndo. E os dois últimos exemplos. Niñas cantando la música. Então, meninas, garotas cantando a música. Elas estão vivendo em São Luís. Elas estão morando em São Luís. O verbo beber, que eu mostrei para vocês lá no começo. O verbo cantar termina em AR também. Ok? Bien, chicos. La irregularidad de algunos verbos de la tercera y segunda conjugación en gerúndio. Tenemos servir, leer, dormir, traer e ouvir. Verbo servir. Por que ele é irregular? Porque lá no presente indicativo há uma mudança, um câmbio de la letra E por I na raiz do verbo. Lembra que a raiz, você tira o IR e vocês terão a raiz. Então, servir, junto com iendo, fica sirviendo. Se troca essa letra E por I, sirviendo, tá? A terminação é igual a dos verbos regulares. O mesmo vai acontecer com os verbos a seguir. Seguir, reír, decir, mentir, sentir, vestir, preferir. Nesses verbos haverá uma troca dessa letra E, tá? Da letra E que está na raiz, cuidado, tá? Porque observem que elas não terão letra E no final, porque é de terceira conjugação. Então, a letra E que está na raiz desses verbos serão substituídas pela letra I. Então, seguir fica sig, né? A raiz aqui será sig. Reir, riendo. O reir, vocês não vão duplicar a letra I, não. Vai ficar apenas a letra I do iendo, ok? Decir, diciendo. Mentir, mintiendo. Tá? Troca essa letra E. Sentir, sintiendo. Essa letra E. Vestir, vestindo. Essa letra E. Preferir, aqui tomem cuidado, essa letra E aqui. Preferindo, é a segunda letra E, ok? Então, como ficará o gerúndio desses verbos, tá? Eu vou colocar alguns aqui. Verbo seguir. Eu errei aqui, é seguindo, tá? Substitui aí, seguindo. Riendo, observe o riendo que eu falei para vocês aqui, né? Sobre não duplicar a letra I, fica o I do iendo, tá? E aqui é seguindo, tá? Eu errei na hora de digitar. Seguindo, observe iendo aqui, riendo, desci, diciendo. Novamente aqui a letra I, ó. Tá? Letra I, certo?
Mesmo acontecer com mentir, sentir, vestir e preferir. Coloquei aqui para que vocês vejam o que acontece aqui, ó. Preferindo, deixa eu só apagar aqui, para vocês possam ver melhor. Então, preferir, preferindo, é o fi, ok? Observem que é esse i que substitui a letra E, preferindo. Então, vamos lá. Verbo ler. Então, terminado em R, você fica aqui com ler. Acrescenta lendo. Observem que, para esses casos em que na raiz do verbo você tem uma vogal, tá? Aqui eram duas, você tira o R final, que determina o tipo de conjugação. Na raiz, no radical do verbo, continua uma letra E. Então, por ele terminar com raiz, por ele terminar com vogal, você substitui a letra I por Y, tá? Então, fica lendo ou legendo. O mesmo vai ocorrer, que é o verbo ler, né? Lendo. O mesmo vai acontecer com o verbo crer, possuir. Observem que eu tirando o ER, eu tenho crer. Então, há uma vogal aqui. Nesse caso, você não vai substituir essa letra E por nada, ok? Que será substituída a letra I do yendo por Y, que é a letra Y. Então, possuir, né? Lembrando que não há palavras com SS em espanhol. Então, o verbo possuir, apenas um S, tá? Possuir, então, termina em vogal, fica yendo. Então, a forma do verbo possuir, possuindo, tá? Possuindo. Mesmo crer, creyendo. Então, vamos lá. Aqui o verbo seguir, seguir. Reir, rir, o verbo rir, tá? Desci, o verbo dizer. Mentir, mentir, sentir. Vestir, preferir. Verbo traer também termina em R, então a raiz é tra. Novamente, termina em uma vogal. Traer não é o verbo trair, é o verbo trazer. Trazer, tá? O verbo trair em espanhol é traicionar, traicionar. Então, traer, verbo trazer, traiendo, tá? Então, substitui a letra I do yendo por Y, trazendo. O mesmo vai acontecer com o verbo roer. Então, aqui na raiz nós temos a letra O. Então, fica roendo, tá? Verbo oír, oyendo. Quando você tira o IR, o que sobra é a letra O. Então, você junta com o yendo. Ouvindo, o verbo ouvir. Verbos terminados em uir, como destruir, ó, destruir, construir, também vão seguir essa mesma linha. Você vai tirar o IR e colocar iendo. Tirar o IR, fica iendo, final. Então, eu tenho aqui, do verbo roer, roendo, tá? Aqui observe, roendo. Verbos terminados em uir, destruir, destruyendo, tá? Construir, construindo, ok? Destruir, construir, distribuir, distribuindo. Vocês colocarão Y no lugar do I, ok? Dormir. Dormir é um outro exemplo de, juntamente com o verbo morir, de câmbio de vocal. Eu troco essa letra O, aqui na primeira situação era a letra E, que eu substituí por I. Aqui a letra O será substituída por U. Então,
a letra O será substituída pela letra U. Fica dormindo. Observe que volta ao normal aqui, ok? Dormindo. Volta à parte regular do gerúndio que nós vimos lá na primeira parte. Por quê? A irregularidade se encontrada aqui na raiz, tá? Esse verbo também ocorre essa mudança lá no presente indicativo. O verbo morrer, a mesma coisa. Troca a letra O por U. Então, dormir, dormindo. O verbo dormindo, tá? Morrer, morrendo. Observa aqui, tá? A troca da letra O por U, indo, tá? Mas, professor, por que ocorrem essas mudanças? Em espanhol, há essas peculiaridades que nós não temos na nossa língua, tá? Eu sempre digo que tanto a língua espanhola quanto a língua portuguesa, elas são difíceis nessa questão gramatical dos verbos, né? E outras regras. E eles têm algumas coisas próprias, tipo a questão de assim fica melhor para ser pronunciado, ok? Então, eles também têm essa preocupação com a pronúncia, que para nós causa estranheza, mas para eles, né, a construção deles, da linguística deles, já é antiga, então causa um pouco de estranheza, porque nós não temos isso na nossa língua. Essas trocas, né, são raras as situações. E acontece muito em alguns verbos na língua espanhola, questão de pronúncia. Então, para eles, é bem melhor dizer servindo do que servindo, tá? Servindo. Então, sentindo fica bem melhor do que sentindo, certo? Então, eles têm essa peculiaridade. Então, as regrinhas são essas, tá? Dos verbos quanto às suas irregularidades. Lá na atividade, que também está logo abaixo desses vídeos, desses slides, no arquivo do Google Forms, eu coloquei para que vocês trabalhem esses verbos, tá? Esses verbos que estão aqui, certo? Não trouxe verbos diferentes, porque esses são os mais usados. Então, são que vocês vão encontrar com mais frequência, ok? Então, não fugir. Vocês podem não encontrar lá o verbo servir, o verbo ler, trair ou ir, mas vocês vão poder encontrar o verbo construir, destruir, distribuir, que você já sabe aqui que verbos terminados em uir vai ser dessa forma. Verbo dormir ou morir, tá? São esses dois verbos que ocorre essa mudança. Verbo ler, eu posso ter trabalhado lá com o verbo crer por ser, porque vocês já estão com eles aqui, ok? Então, vamos para o próximo slide.